Isaías, capítulo 28. Nova Bíblia Viva. Ai da cidade de Samaria, cercada por um vale fértil, orgulho e grande alegria dos bêbados de Israel. A sua beleza está acabando como uma flor que murcha. Está acabando a glória de um povo de homens dominados pelo vinho. Pois o Senhor mandará um grande e poderoso exército contra ela. Esse exército vai chegar como uma tempestade, como uma chuva de pedras, como um violento aguaceiro e uma tromba d'água transbordante, e a derrubará violentamente por terra. A coroa, o orgulho e a alegria dos bêbados de Israel, será jogada ao chão e pisoteada. A bela cidade, rodeada por seu belo e rico vale, vai desaparecer como uma flor que murcha, como um figo que nasce antes da época da colheita. Assim que alguém o vê, logo o apanha e come. Mas finalmente, naquele dia, o próprio Senhor Todo-Poderoso será a coroa gloriosa, uma grinalda formosa para o remanescente do seu povo. Ele dará aos juízes um desejo profundo de cumprir a justiça. Dará força e coragem aos soldados que estiverem lutando contra o inimigo às portas da cidade. Mas agora, também estes cambaleiam pelo efeito do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas andam aos tropeções, dominados pela bebida fermentada. Os profetas cometem erros quando recebem visões e os sacerdotes não são capazes de dar um veredito. Em todas as casas as mesas estão cobertas de vômito e por toda a parte há sujeira. Quem é esse? Perguntam eles, para nos falar assim? Pensa que somos criancinhas de colo que mal sabem falar? Ele vive repetindo as mesmas coisas, ordens e mais ordens, regras e mais regras, dia após dia, um pouco de cada vez. Pois bem, com lábios trôpegos e uma língua estranha, difícil de entender, Deus falará a este povo ao qual tinha dito: este é o lugar de descanso. Deixem descansar o cansado. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso, a mensagem do Senhor será: ordem e mais ordem, regra e mais regra, dia após dia, um pouco de cada vez, com palavras bem simples. Assim mesmo, uma mensagem simples vai derrubá-los. Eles vão cair, vão ser quebrados, presos e levados como escravos. Por isso, homens que gostam de zombar, vocês que dominam o povo de Israel, escutem a palavra do Senhor. Vocês dizem: fizemos um pacto com a morte, com o mundo dos mortos. Quando essa tempestade destruidora passar por aqui, não seremos atingidos. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Mas o soberano, o Senhor, diz o seguinte: eu coloquei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce, firme e poderoso, sobre o qual se pode construir com segurança. Aquele que confia jamais será abalado. A minha justiça será o prumo e a régua com que eu medirei o muro que vocês construíram. O seu falso refúgio será derrubado como uma chuva de pedras e as águas inundarão o seu esconderijo. Eu mesmo vou anular o trato que vocês fizeram com a morte. Seu acordo com o mundo dos mortos será desfeito. Quando o inimigo chegar, como uma terrível enchente, vocês serão pisados e esmagados por ele. Quantas vezes essa enchente vier, tantas elas os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Vocês tremerão de medo ao compreenderem esta mensagem.
A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem, e os seus cobertores são estreitos demais para vocês se cobrirem. Porque o Senhor virá de repente, cheio de ira, como no monte Perazim e no vale de Gibeão. Ele fará uma obra muito estranha. Cumprirá a sua tarefa, uma tarefa muito estranha. Por isso, parem de zombar de Deus, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor Todo-Poderoso, já me falou claramente da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam bem, prestem atenção na minha voz. Deem atenção à minha mensagem. Será que o lavrador passa a vida toda arando a terra sem plantar as sementes? Será que ele somente prepara o terreno e nunca planta? Quando termina de arar a terra, ele não planta o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no lugar apropriado na terra e o trigo duro nas margens? Ele sabe exatamente o que deve fazer, porque Deus o instruiu. Ele não separa os grãos de palha da mesma maneira para todos os cereais. O endro não precisa ser esmagado com um ferro. Basta ser batido com um pedaço de pau. O cominho também não precisa ser esmagado. Basta ser sacudido com uma vara. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar o grão. Ele faz passar as rodas da trilhadeira sob o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Toda essa sabedoria do lavrador vem do Senhor Todo-Poderoso. Ele é um professor maravilhoso. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.